Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica. E como toda semana, antes de gravar o programa, a gente tem no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo para vocês verem, um artigo que eu escrevi sobre o mesmo tema. E hoje o tema é o plano de domínio, ou a teologia do domínio, né? Ou o risco que nós corremos de um Estado teocrático. Existem fotos na internet, que se vocês procurarem, até no artigo eu coloquei essas fotos, uma foto dessas, que são impressionantes do Irã, né? Porque é um exemplo bem claro de como um Estado se torna teocrático no seu extremo, né? Porque aí subiram no Irã os muçulmanos xiitas, aqueles mais radicais, né? Então, há fotos das mulheres nas universidades vestidas de maneira ocidental, com saia, estudando, etc. E depois tem as mulheres agora com burcas inteiras fechadas, com burcas pretas, não podem sair. Enfim, nós tivemos aí recentemente uma revolta, né, das mulheres que queimaram os véus, né, e uma delas foi morta, aliás, por causa de uma que foi morta, porque estava uma mecha fora do lugar do véu, e aí as mulheres se revoltaram, e tem um monte de gente presa, enfim, né? Quer dizer, isto é um Estado teocrático. O que significa o Estado teocrático? O Estado em que a religião, e no seu estágio mais fanático, mais extremista, mais conservador, mais autoritário, domina a política, ou seja, há uma fusão entre Estado e política, Estado e religião, né? E uma fusão que são, no caso, por exemplo, do Irã, são os próprios ayatolás que governam o Irã, né? Então, tudo fica submetido, não há liberdade religiosa, não há liberdade de pensamento, tudo fica submetido a uma única religião e a uma única forma de encarar a religião. A Idade Média foi toda nesse sentido, embora ainda não existissem os estados, né? Mas a Igreja Católica dominava tudo, quer dizer, por exemplo, os próprios imperadores, os próprios reis, para serem coroados, tinham que ser coroados e aprovados pelos papas, né? E todos os costumes, todo o cotidiano da vida era regido pela religião, né? Então, no caso ali, na Idade Média, nem existia Estado, né, no sentido que nós entendemos hoje, porque isso é uma criação da Idade Moderna, com todas as leis, com todas as regulamentações, por exemplo, para casar, hoje nós casamos no civil, tudo na Idade Média era feito pela Igreja, né? E quem se atrevesse a discordar da igreja era a fogueira, era a Inquisição, enfim, né? Então, nós já vivemos no Ocidente séculos e séculos de Estado teocrático. E foi através da Revolução Francesa, do Iluminismo, que nós atingimos um estágio, felizmente, de separação entre religião e Estado. Por que isso? Para permitir, em primeiro lugar, a liberdade religiosa. Ou seja, quando o Estado é laico, não é conjuminado com nenhuma religião, todos podem exercer a sua própria religião no plano privado. Então, o Estado não é tomado, possuído pelas ideias, pelas ideologias religiosas. Né? Tem as suas ideologias que a gente pode criticar, e eu, como anarquista, sou bem anti-Estado, mas pelo menos há uma liberdade religiosa, ou pretende-se que haja, ou a lei garante que haja uma liberdade religiosa e que as pessoas podem ser católicas, protestantes, espíritas, ateias, muçulmanas, o que for, né? Ou a liberdade de crer e de não crer, né? E o que acontece? No Brasil, nós, quando era um Estado teocrático, porque no Império a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. Tanto que as outras religiões eram perseguidas. Né? O candomblé, que estava, né, nascendo entre os negros, que era preciso ser oculto pelos negros, principalmente pelo fato também de eles serem escravos, mas sempre, até hoje, são objeto de muito preconceito, de muita perseguição. Né? O espiritismo chegou aqui no Brasil, mas de início não sofreu perseguição, mas sofreu perseguição também por conta da ideia dos médiuns que curavam, etc.
O protestantismo também era, né, não teve um aprofundamento aqui durante o século XIX, um ou outro missionário que chegavam com uma tolerância, né, do governo, mas com a República funda-se, então, oficialmente, constitucionalmente, o Estado laico, ou seja, a garantia de liberdade religiosa e de separação do Estado e da religião. Porém, isso no Brasil jamais ocorreu de fato. Jamais ocorreu de fato. Já, por exemplo, e eu falo isso no meu artigo, no início do século XX, que estávamos na República, né, já na República supostamente laica, Eurípides Barçanufo, nosso grande educador espírita, ele foi vereador da cidade de Sacramento. E ele lutou e falava e fazia discursos, há escritos sobre isso, porque ele foi da Câmara dos Vereadores e ele mesmo fazia muitas vezes a redação das discussões da Câmara. Nós chegamos a ver o Alessandro César Bigueto, que fez a tese de mestrado, a dissertação de mestrado na Unicamp sobre ele, e nós fomos pesquisar lá em Sacramento, chegamos a ver as atas da Câmara Municipal de Sacramento e que o Eurípides, ele próprio redigia, né? Ele não só participava como vereador, mas era o redator das atas. E então ele criticava, reivindicava que se tirasse o crucifixo da Câmara da cidade de Sacramento, a Câmara dos Vereadores. Por quê? Dizia ele, o Estado é laico, não podemos ter nenhum símbolo religioso de uma determinada religião, né? Mas isto é absolutamente comum em todas as esferas públicas do país até o século XXI. E aí eu conto que 100 anos depois eu trabalhei aqui em escolas públicas em Bragança Paulista, onde eu moro, e chegava na escola e via retrato de bispo, crucifixo. Há escolas que eu sei por pesquisas feitas, orientadas pela minha ex-orientadora do doutorado na USP, a Rosely Fishman, fez uma pesquisa de como que se dá essa interação entre religião e escolas públicas no Brasil, em vários estados. Foram vários orientandos dela que formaram uma pesquisa muito interessante, mostrando o quanto a religião confessional está inconstitucionalmente presente em escolas públicas, ou seja, professores rezando o Pai Nosso, diretores com a Bíblia na mão, enfim, né? Crucifixos e assim por diante, né? Ou seja, elementos, práticas de uma ou outra religião, no caso católica ou evangélica, atualmente no Brasil, que estão presentes nas esferas públicas, onde não poderia haver nenhum símbolo e nenhuma prática religiosa de uma determinada religião, né? Ou seja, eu trabalho esse assunto há muito tempo, porque fizemos, né, um livro de ensino interreligioso desde do primeiro ano até o 9º ano, justamente para dar um roteiro, um rumo a essa questão, porque sim, o ensino religioso é obrigatório na escola pública, mas de maneira plural, de maneira interreligiosa e não de maneira confessional, né? Só que as pessoas não sabem fazer isso, porque as pessoas só sabem fazer doutrinação e acham natural chegar numa sala de aula onde pode haver judeus, ateus, pessoas do candomblé, católicos, protestantes, e rezar uma Ave Maria, por exemplo, né? O que ofende os protestantes, o que judeus e gente do candomblé não tem nada a ver com isso. Então, isto é uma ofensa, isto é uma violência, né, contra a crença do outro, num espaço em que todas as crenças têm que ser garantidas. Então, a única maneira de se poder falar, por exemplo, de religião na escola é de maneira interreligiosa. Por isso temos até um material de 9 volumes pela editora Ática que trata disso. Mas isso não é adotado, as pessoas nem conhecem. Por incrível que pareça, os lugares onde são mais adotados os nossos livros de ensino interreligioso são escolas católicas. Então, isso que eu ia continuar na minha história. Quer dizer, o catolicismo que durante séculos regeu o Ocidente, foi se transformando, né? Principalmente a partir do Concílio do Vaticano II, né? Em que a Igreja se abriu para o diálogo, primeiro ecumênico entre religiões cristãs, depois para um diálogo interreligioso. Hoje nós temos um Papa, o Papa Francisco, que promove um diálogo fantástico. As duas encíclicas que ele lançou, que é Laudato Si
Tu Fratelli Tutti, são maravilhosas, né? Foram feitas em diálogo, inclusive com um sheik muçulmano, né? Então, isto é de uma beleza, de um ineditismo na Igreja Católica. Então, hoje a Igreja Católica, salvo setores mais extremistas, conservadores, que há vários, e que gostariam nesse momento de tirar o Papa Francisco e até matá-lo, se possível, porque ele representa um avanço, né, que os mais conservadores e extremistas não aceitam, mas de uma maneira geral a Igreja Católica se abriu muito mais, né? E a partir do começo da década de 60 e depois mais intensamente na década de 70 e 80 do século XX, houve um movimento das comunidades eclesiais de base na América Latina, promovido pela Teologia da Libertação, que era um movimento popular, inclusive ecumênico, participavam pessoas protestantes, católicas, protestantes tradicionais, né, metodista, presbiteriano, enfim, né, pessoas que não eram ainda do neopentecostalismo, porque esses não praticam nenhum tipo de diálogo. Então, nós tivemos aí algumas décadas de um movimento popular, de uma igreja progressista, aberta, né? Só que isso passou a incomodar, né? Por quê? Vejam só, né? Sempre é preciso pensar na política, na geopolítica internacional. Essa ideia, essa questão das comunidades eclesiais de base foi discutida lá no Império Americano, que se julga e é o dominador de todas as ações do mundo, e principalmente se julgava e ainda se julga e ainda faz valer a sua vontade na América Latina e no Brasil, sobretudo, né? E aí o que acontece? Tanto que uma coisa interessante que ninguém fala, né? Nós não tivemos a consumação desse tremendo e terrível golpe que nos ameaçou, porque os Estados Unidos não quis, né? O Biden já tinha avisado que não ia apoiar, e etc, etc, etc. Porque se os Estados Unidos tivesse apoiado, estaríamos hoje embaixo da ditadura do Bolsonaro, né? Então, vejam que nós ainda estamos, né, numa colonização, e o projeto maior de colonização que houve por parte dos Estados Unidos foi justamente as igrejas neopentecostais, né, que começaram a ganhar força e foram substituindo as comunidades eclesiais de base, que praticamente acabaram, né, que tinham ideias transformadoras, socialistas, populares, horizontais, democráticas, né, e que começou então a vir maciçamente essa abertura de igrejas neopentecostais, que tem sim um plano de poder delineado explicitamente num livro do Edir Macedo chamado Plano de Poder. Então hoje existe todo um estudo feito que existe uma teologia do domínio. Teologia não é só mais a teologia da prosperidade, que todo mundo já conhece e já sabe, que é essa barganha econômica com Deus, que a gente paga o dízimo e Deus dá um carro, Deus dá um aumento de salário, essa barganha econômica, essa teologia da prosperidade, que também é praticada pelas igrejas neopentecostais, mas existe também a teologia do domínio, ou seja, uma intenção de tomar os estados e torná-los teocráticos, torná-los, sim, estados que, como no Irã, por exemplo, no caso do islamismo, imponham a sua agenda religiosa, seu conservadorismo de costumes, autoritarismo político para o Estado, né? Nós já temos isso muito em andamento, com a quantidade de pastores evangélicos que estão na política, né, e que fazem já esse trabalho. Nós tivemos aí a Damares, né, no desgoverno do dito cujo, que era uma dessas evangélicas radicais. Ela está no Senado, né? Então, vejam, e o que ela fez nesse tempo, todo aquele discurso, né? Meninos usam azul, meninas usam rosa, e aquela coisa contra a ideologia de gênero, enfim. Então, nós temos aí um risco claro, objetivo, factual, histórico, de nos transformarmos num Estado teocrático. Então, há que se reagir contra isso. Há que se reagir, porque nós não podemos entregar o nosso país, a nossa vida, os nossos costumes, o nosso avanço, o nosso progresso, a nossa cultura para radicais obscurantistas medievais desse tipo, né? Que são pessoas opressoras,
né, os Malafaias, os Edires Macedo da vida, que são pessoas extremas e que não são de fato religiosas. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Aqueles que querem dominar estão muito longe de Jesus, né? Porque, inclusive, eles nem se apoiam muito no Novo Testamento, porque não há como se apoiar. Eles se apoiam no Velho Testamento, que é o Senhor dos Exércitos, que é o Yahvé dominador, de fato, das nações, né? E, enquanto que Jesus dizia que não tinha vindo para ser servido, mas para servir, e morreu na cruz, torturado pelo poder religioso da época, junto com o poder estatal, né, o poder dos fariseus, junto com o poder romano. Então, quer dizer, o cristianismo é a contramão, está na contramão desse projeto maluco, esquizofrênico de domínio, né, dos estados, e esse movimento é dos Estados Unidos. Também há lá esse movimento de domínio, de tomada do Estado, de maneira religiosa, teocrática, né? Então nós temos que reagir contra isso, mas não dá para reagir só a partir de uma crítica ou de uma prática de uma esquerda ateia, né? E por isso que a esquerda perde muito campo de ação. Nós temos que dialogar com a espiritualidade do povo, porque o povo quer, precisa e vai continuar sendo religioso. Só que temos que transformar essa religião de uma maneira mais progressista, como eram as comunidades eclesiais de base, de uma maneira mais aberta, democrática, não opressora, não exploradora da boa-fé do povo, porque esses pastores que eu estou citando aqui, essas muitas igrejas neopentecostais, a maioria delas, nem todas, não vamos generalizar, mas a maioria comete uma exploração econômica tremenda em cima dos trabalhadores, né? Enquanto os pastores enriquecem perdidamente. Então, nós temos que reagir, ter consciência disso tudo e reagir contra este caminho que poderá representar séculos de retrocesso da nossa cultura. Aliás, pior do que era na época do Império, porque o Império, né, a igreja era junto com o Estado, havia alguns empecilhos de se praticar outras religiões, mas havia uma tolerância, né? Mas com essa gente não há tolerância, com essa gente não há diálogo, com essa gente extremista não há possibilidade de a gente viver livre, né? E praticar as nossas próprias espiritualidades ou a não crença, a descrença, ou os costumes livres, ou a cultura aberta. Tudo isso vai pelo ralo. Então é isso, para a nossa reflexão, para nosso debate das estratégias que nós temos que ter para enfrentar este avanço dessas trevas religiosas que podem cobrir não só o Brasil, mas o planeta, porque em todo lugar há esse tipo, muitos lugares, muitos países, estamos observando essa extrema-direita, como já falei aqui, unida ao extremismo religioso para tomar conta dos estados. E ficamos por aqui, um grande abraço a todos e todas que nos acompanham, que eu não falei no início, aqui no canal da BPE e também no canal Paz e Bem, porque o programa é vinculado quase simultaneamente nos dois canais. Um abraço para todo mundo.